Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha aí, novamente, vim falar um pouco da Igreja de Cristo, a igreja que passa por momentos de turbulência, mas a Igreja de Cristo que tem o Cristo centrado nela, que tem o Cristo como fiel sustentador dessa igreja, ela torna-se relevante. Aonde ela está? Igreja relevante. Igreja de Cristo, igreja que rompe as barreiras, igreja que vence os obstáculos, igreja que consegue triunfar, consegue caminhar, mesmo em meio às provações que surgem no dia a dia, na semana, no ano, em décadas, em séculos, em milênios. Essa igreja ela torna-se relevante, torna-se viva, torna-se bem alicerçada, bem fundamentada e bem alinhada em Cristo. Mas é necessário que essa igreja viva, essa igreja cristocêntrica, teocêntrica, a igreja a qual Cristo move-se nela, para que essa igreja tenha essa visão, essa convicção, esses alicerces, é necessário também ela estar alicerçada. Aí você pergunta, aonde, pastor Júnior? Aonde o alicerce dessa igreja tem que estar? Tem que estar em Cristo, meu querido. Tem que estar em Cristo, meu amigo, minha amiga, minha irmã. Aonde muitos estão perdendo a centralidade, né? Que é Cristo. Nós temos que enfatizar o centro da igreja foi, é e sempre será Cristo. O fundamento, o alicerce, a pedra de sustento foi, é e sempre será Cristo. Como entender? Como entender? Essa igreja que de fato tem que ser a igreja bíblica. Como entender essa igreja? Deixa eu te mostrar uma coisa. Para entender essa igreja, precisamos buscar alicerce na palavra, na Bíblia, palavra de Deus, alicerce, alimento diário. Temos que ver, olha, só para enfatizar um texto aqui para os irmãos, um texto que se encontra em Atos capítulo 2, Atos 2, versículo. Qual versículo, pastor? Qual versículo que nós podemos ter a base para caminhar de forma fecunda, de forma destra, de forma bem ornamentada, bem alicerçada, de forma baseada como igreja? Deixa eu dizer para você, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, 5 versículos apenas. 5 versículos você vai mergulhar de cabeça, buscando na contextualização daquela época e trazendo para os dias de hoje também o que nós podemos tirar para encontrar relevância da igreja mediante o século 21. Olha o que aquela igreja fazia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Olha que interessante. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão, casa em casa ou em casa, né? Eles partiam o pão, né? Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam sido salvos. A igreja chamava a atenção através da vida diária, de um bom alicerce em Cristo. A igreja ela começa, olha só,
Só depois, já eu dou 3 minutos de reflexão para você. Mas deixa eu apresentar esse exemplar aqui do pastor Bonerges, pastor Bona, meu amigo, meu irmão. Olha, aqui é um bom alimento para você, líder, que quer formar discípulo. Eu apresento para você essa ferramenta, bênção de Deus. Eu estudo, eu leio, eu me alimento e eu vejo que isso aqui é um alimento muito sólido para você, líder. Então, busca lá, olha, discipulado transformador do pastor Bonerges. Então vai lá, adquira e seja abençoado com uma boa leitura e um bom alicerce bíblico. Para também, dentro deste fundamento da palavra e de livros, assim como a do pastor Bona, procurarmos ter uma vida contextualizada com a palavra de Deus. Aqueles irmãos daquela época, eles tornaram-se a ser uma igreja relevante, porque o primeiro passo, meu irmão, o primeiro passo, minha querida, meu querido, era eles buscavam a Deus e buscavam a explicação na palavra. Olha, eles eram dedicados à palavra. Dedicados à palavra. Isso é um ponto que devemos ver no século 21. A dedicação da igreja à palavra do Senhor. Outra coisa, eles buscavam a Deus em oração. Eles tinham intimidade. Eu sempre digo, eu sempre falo, olha, eu converso, eu cumprimento todo mundo. Todo mundo, eu cumprimento todos. Ô meu irmão, graça e paz, paz do Senhor, shalom, paz e graça. Falo com todos, mas eu só sento diariamente, ou sempre quando eu encontro. Senta aqui, meu querido, senta aqui, meu amigo. Eu só sento quando eu conheço, quando eu tenho intimidade. É assim com você? Então, você tem intimidade com Deus? Você conversa com Deus em oração? Então, meu querido, você está indo no caminho certo. Conversa com Deus em oração. Busca o entendimento na palavra, um alicerce, uma interpretação, uma ligação, um estreitamento na palavra. Que assim você vai ter comunhão com Deus e comunhão com o teu próximo. A igreja do primeiro século dedicava-se na palavra. A igreja do primeiro século dedicava-se na comunhão. A igreja do primeiro século dedicava-se em oração. A igreja do primeiro século tinha tudo em comum. A igreja do primeiro século se preocupava com a vida dos irmãos, mas não era de falar da vida do próximo. Era uma preocupação de ter uma comunhão alinhada, amável, cuidadora. Eles tinham compaixão do seu próximo. E a compaixão, quando eu leio compaixão, eu nunca entendo, nunca interpreto de aquela compaixão assim, coitadinho, bichinho, tá passando por isso, e assim ficar. Não, a compaixão era olhar a dor do próximo, olhar a preocupação, a necessidade do próximo e dizer assim, eu compro essa necessidade, eu divido com ele essa necessidade, eu pego o que eu tenho e vou dividir com meu irmão. Então, eles viviam dessa forma, eles sentavam, tomavam café, prestavam atenção muitíssimo na palavra, e o que Deus fazia? Somente abençoava. Abençoava de uma forma que a igreja foi ganhando o quê? Expansão. A igreja foi se expandindo, e isso diariamente. Enquanto a igreja, aqueles irmãos testemunhavam de casa em casa o Senhor Jesus, Deus acrescentava pessoas no rol da membresia do corpo dele, através daqueles irmãos. Aqueles irmãos eram pontes do Senhor na vida de outras pessoas. Então seja ponte do Senhor. Busque um alicerce firme, sólido na palavra. Viva em comunhão com Deus, com o teu próximo. Tenha vida de oração. Tenha vida de oração, que você vai ver Deus te usando para outras pessoas de forma grandiosa. Meu querido, forte abraço. Ganhe cada dia mais alicerce vindo do Senhor. Deus sempre tem o melhor para você. Que é o norte. O norte da igreja chama-se Jesus Cristo. Segue Ele, siga Ele, sirva a Ele com sinceridade e singeleza de coração.
Boa noite, paz do Senhor.